os negros se revoltam basicamente pelos mesmos motivos que os indígenas, né? Humilhação, maus tratos, escravização e tudo de ruim que acontecia na vida deles. Só pegar uma água, enquanto eu tomo uma água, compartilhe essa aula com alguém, manda esse link para alguém, convida alguém para assistir. Bom, revoltas de escravos, revoltas de negros, né, na verdade, porque já falamos dos indígenas também resistindo. Contra a escravidão, maus tratos, humilhação, e aí... Primeiro eu vou falar um pouquinho de estratégias de dominação, tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho de estratégias de dominação e depois de estratégias de resistência, tudo bem? Então, o primeiro elemento que eu gostaria de destacar aqui para vocês como estratégia de dominação é o controle social. O controle social é uma desgraça na vida dos escravos. O que significa controle social? A gente não tinha, pela maior parte da história do Brasil, colônia e mesmo imperial, a gente não tinha uma quantidade muito grande de pessoas morando nos vilarejos. Eu tinha essencialmente poucas pessoas, né? Vilarejos muito pequenos ou fazendas com pequenos povoados, né? Pequenas vilas. Então, era muito fácil você identificar quem era escravo de quem. Entendeu? Mais ou menos, como um shopping center, que os caras que trabalham nas lojas conhecem uns aos outros. Entendeu? Então você sabe mais ou menos, né? Ou na sua escola, que você tem lá, que você sabe mais ou menos quem que é do sexto, quem que é do sétimo, um pouco pela altura, né? Mas também pelo que você vê entrar nas portas e tal, sabe? Então você tem uma convivência, você tem um microcosmos aí. E nesse microcosmos rola o controle social. Por quê? Porque sempre que alguém vem se comportar mal, tem alguém que dedura. Não é? Não tem esse perigo na sua classe? Então, se está fazendo alguma coisa errada, vem alguém e pau, controla. Eu não sei se você tem irmão ou irmã, mas eu tenho certeza que se você tiver, você já ouviu aquela frase, né? Você já ouviu aquele grito. Mãe, olha o que ele está fazendo! Certeza que você já ouviu. Por que você já ouviu? Porque é o controle social. Você está fazendo alguma coisa de errado, já vão contar para quem pode te punir. Ou você tentar comprar, né? Seu irmão, sua irmã, né? Ó, eu vou fazer não sei o que, eu te dou aquilo ali, e aí você não conta para a mamãe. E aí depois isso vira até, né? Isso vira até jogo de poder, né? Ah, se você não sei o que para mim, eu conto aquilo lá, né? Então isso é o controle social, quer dizer, a própria sociedade vai usar de instrumentos para denunciar alguém. E por que alguém denuncia alguém? Por dois motivos, principalmente. Um, por sadismo, porque gosta de ver o outro se ferrar. E o outro, em troca de algum benefício. Então, se eu sou escravo, pensa, se eu sou escravo e sou muito maltratado, e o tempo todo eu estou sob o risco de tomar uma bordoada, uma estratégia de resistência pode ser simplesmente eu sair denunciando todo mundo e me comportar bem. Por quê? Porque daí eu posso ter uma recompensa, porque daí eu posso ser melhor tratado. Você está entendendo? Então, feitor, o senhor, tal cara fez não sei o que, ó, fica esperto, ó, estão armando não sei o que. Quer dizer, você vira informante e em troca disso você tem algum benefício. É uma sacanagem com seus iguais, mas para você a coisa pode te render, por exemplo, o cargo de feitor. Quer dizer, você não apanha mais, você é o que bate.
você pode você pode ser alforriado e fazer uma tarefa mais leve, né? Ou sem ser alforriado, fazer uma tarefa mais leve. Então, o controle social é um instrumento de enorme, tá? Poder sobre os escravos. Uma outra forma de controle é a chamada brecha camponesa. O que é a tal da brecha camponesa? A brecha camponesa é o seguinte, é a promessa por parte do senhor de terras de permitir a determinados escravos que se comportassem bem de cultivar alimento. Entendeu? Então, ó, aqui você pode plantar o que você quiser. Eu te dou um cantinho aqui, você faz a sua horta. Meu, ter essa horta significa um benefício tremendo, porque aí eu vou plantar, sei lá o que eu vou plantar, mas eu vou comer melhor e, sobretudo, eu posso trocar isso que eu plantei com outras pessoas. Se eu tenho uma brecha camponesa, porque eu me comportei bem, eu ganho como prêmio, né? Eu planto, continuo me comportando bem, eu falo, ó, eu colhi uns negócios aqui, posso ir ali na venda trocar isso daqui por um ovo de galinha, ou por uma galinha, ou por sei lá o que posso trocar, mas posso. Você entendeu? Então a brecha camponesa é um outro instrumento. Escravo, comporte-se bem que eu te deixo cultivar um pedaço de terra para você. Isso é um outro mecanismo de poder importantíssimo. E nenhum dos dois passa por violência. Agora, é óbvio que eu tenho uma violência brutal. É óbvio que eu tenho uma violência brutal. É óbvio que, né, o açoitamento, ou seja, o chicote, né, tem a máscara de Flandres, né, que é aquela máscara que vem no rosto, né, que não te deixa respirar, não te deixa falar, não te deixa comer, né? Então isso tudo são instrumentos absolutamente violentos. Então, quando eu digo que tem brecha camponesa, quando eu digo que tem controle social, eu não estou dizendo que não haja violência. Há uma violência absurda, mas eu estou dizendo que para além da violência tem outras estratégias. Por exemplo, a estratégia da recompensa. Uma recompensa futura dessa vez. Qual que é a estratégia da recompensa futura? A estratégia da recompensa futura é a estratégia da seguinte: eu posso fazer uma recompensa para você do seguinte sentido. Se você se comportar bem cuidando do meu filho por 3 anos, não batendo nele de mais nem de menos, né, fazendo ele ser educado, fazer as coisas, daqui a 5 anos eu te alforrio. Opa, eu tenho que daqui a 3 anos, tenho que por 3 anos cuidar da criança, para daqui a 5 ser alforriado, sensacional. Tudo bem? Ah, ó, se você ficar se comportando, se você se comportar bem, eu deixo que você se case com tal escrava que eu sei que você quer se casar. Ou com tal escravo que eu sei que você quer se casar. Então a recompensa é uma outra estratégia que a gente pode usar como forma de dominação. Comporte-se bem e eu te dou uma recompensa. Eu acho que todo mundo já foi subornado em algum momento da vida. Subornado como? Dessa forma. Ah, se você fizer isso que eu quero, eu te dou aquilo que você quer ter. Se você fizer isso que eu quero, eu te compro aquilo ali. Eu faço aquilo ali que você quer fazer. Quer dizer, isso é troca, isso é suborno. Né? Faz isso aqui para mim que eu te dou aquilo ali. Né? Então não é que eu te convenci da necessidade de fazer ou eu te pedi um favor e você está fazendo por altruísmo. Não, você está fazendo porque eu estou te subornando. Eu estou te comprando para você fazer. É diferente. Então, esse instrumento também era um instrumento. Repara que já são muitas formas de dominação. Eu tenho a brecha camponesa, eu tenho meu Deus, a brecha camponesa, eu tenho o controle social, eu tenho a recompensa. Tá certo? E tenho a violência brutal o tempo todo. Um dos maiores livros de escravidão foi escrito por uma historiadora, que foi minha professora, por acaso, a professora Leila Mesal Grant, e a Leila dizia, né? A Leila dizia no livro dela, Campos de Violência. Tá? Então é extremamente
violento. Agora, para cima de tudo isso, eu tenho estratégias de resistência, né? Por exemplo, fuga, o suicídio, o aborto, o assassinato de senhores e feitores, muitos, tá? Sabotagem da máquina, porque eu tenho lá um engenho, né? O engenho precisa funcionar, o engenho precisa revolver, precisa moer a cana, e aí tá, eu vou lá e pá, jogo uma pedra, tá, quebrou. Quebrou, que coisa, rapaz, quebrou, que coisa, né? Quebrou, e aí o senhor fica furioso, né? E todo mundo dá uma parada, né? Alguém eventualmente vai ser punido, mas até descobrir quem é, também se castigar todo mundo com muita violência, começa a ter problema lá, porque o escravo normalmente é alugado, lembra? Então também não pode descer o sarrafo em todo mundo. E aí a medida também, se vier uma medida muito truculenta, também corre o risco de ser assassinado, esse feitor ou esse senhor, né? Afinal, a gente tem uns 30 escravos numa fazenda média, né? Numa fazenda gigante você vai ter 200, mas numa fazenda padrão aí você vai ter uns 30, 40 talvez, escravos. Então essa situação aqui você também tem que gerenciar. Então se rolou uma sabotagem, você não pode sair batendo em todo mundo, porque daqui a pouco todo mundo vai bater em você, né? Então tem que ficar muito esperto. E queima de plantação, que é uma outra forma de sabotagem, né? Mas é queimar a plantação. Então plantou, queima, põe fogo. Põe fogo. Vamos ver o que acontece. Põe fogo. E aí você fala, mas Vitor, vai vir fogo de onde? Meu, fogo da fornalha, né? Da fornalha. A gente precisa lembrar que a fornalha, né, que fazia lá o caldo, né? A fornalha precisava de muita lenha. Então, a grande parte da Mata Atlântica, né, e da floresta nativa da zona da mata aí do Nordeste, né, você derruba para queimar, para fazer cana, né, para fazer cana não, mas para fazer açúcar, tá? Então é uma boca do inferno, segundo os jesuítas, né? É uma boca do inferno que consome tudo, que consome o calor, o suor do homem, que consome a madeira, que gospe fumaça o tempo inteiro, são as bocas do inferno, essas daí. Então é muito interessante a gente pensar nessa situação, nessa relação entre senhores e escravos. Agora, essas são iniciativas individuais, né? Fuga, suicídio, aborto, assassinato dos senhores, dos feitores, sabotagem, queima de plantação e tal. Agora, eu tenho outras iniciativas, né, que são coletivas. Posso colocar na iniciativa individual e na coletiva a capoeira também, mais tarde um pouco a capoeira, especialmente nas cidades, tá? Especialmente nas cidades. Na cidade do Rio de Janeiro, né, a capoeira vai chegar a ser... Ele não é proibida por lei, porque não tem uma lei que diga é proibido jogar a capoeira, mas ela vai ser coibida, tá? Ela vai ser combatida pela polícia, ela vai ser fiscalizada. E, aliás, o surgimento da polícia no Brasil, o surgimento da força policial no Brasil, ela tem muito a ver com isso, tá? Não com a capoeira, mas com esse controle social sobre a população pobre, sobre a população escravizada, né? Porque eu tenho muitos escravos que não trabalham dentro da casa, são escravos de ganho, né? São escravos que trabalham na rua. E aí a polícia tem muito esse papel em inspetoria de polícia, né? Ele vai inspecionar como é que está funcionando o trabalho escravo, como é que está a ordem pública, né? Então tem toda essa questão aí de ficar de olho nessa população negra, né? Nessa população escravizada. Então observa que quando a gente discute hoje papel da polícia, violência policial em periferia, violência policial sobre população negra, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, isso tem muito a ver com o que está com o começo da própria polícia aqui na América, que é essa inspetoria de polícia que vai cuidar justamente desses escravos que não estão sob os olhos dos seus senhores, sequer dos seus feitores, porque não tem como, você tem, né? Não dá para ter um feitor para cada escravo,
Então, tem uma inspetoria aí que vai ver como é que funciona. E os escravos capoeira, né, eles são muito combatidos porque são acusados de fazer arruaça e de usar a escravidão como força de resistência, como forma de resistência. Tudo bem? Então, a capoeira aí também é um elemento de resistência, tal como a preservação, né, da religião também é um instrumento de resistência, né? E tem pouca coisa que é mais negra, né, mais resistente do que a nossa tradição de fim de ano, né? Que a gente se veste de branco, vai até o mar e joga uma flor para Iemanjá. Todo bom católico que se preze já jogou uma flor para Iemanjá e já passou o Réveillon de branco. Certo? Iemanjá é uma divindade iorubá, africana, né? Então essa mistura aí, quer dizer, a resistência é tão grande que até veio pro dominador, né? Daquele momento, e que hoje não é mais em certo sentido, mas em algum sentido ainda é, infelizmente, mas é um traço de resistência, de preservação de cultura. Tudo bem? Tal como a ressignificação de São Jorge, né? Até a ala das baianas, né, do carnaval. A ala das baianas ela tem tudo a ver com as procissões, né, com as procissões, porque nas procissões lá de Páscoa, nas procissões típicas católicas, vinham também, né, os negros, né, e as baianas, né, e a ala das baianas do carnaval tem a ver com isso, com essa forma. Isso está até no livro Memória do Sargento de Milícias, lá, que, né, foi publicado como folhetim em 1852, isso até aparece ali, o cara dizendo, né, ó, vem esse grupo aí das baianas que balançam com essas vestes e essa dança típica. Meu, você pega a ala das baianas e olha para uma mãe de santo, é a mesma roupa. E até o jeito de dançar, mexendo o braço e virando a saia, né? Então é a mesma coisa, veja, que entrou no carnaval, né? Entrou nesse carnaval e permanece em toda a escola, item obrigatório de qualquer desfile de escola de samba, a ala das baianas. Tá? Então também é uma forma aí de resistência. Mas a resistência coletiva, tá? A resistência coletiva também é... Ana Luísa, Gabriel já deixou o like, o Alisson like, tamo junto. Então tem que se inscrever no canal e seguir o Instagram também para fazer a lição de casa completa. E no Passeio Direto também. E no Clique Vestibular, em todos os outros. Então, o que é a resistência coletiva? Uma forma de resistência coletiva também é o Quilombo dos Palmares. Tudo bem? Que não era só o Quilombo dos Palmares, né? Vários quilombos, mas o Quilombo dos Palmares é o mais célebre e é o maior aí do século XVII, né? Que é a da existência dele. Mas um quilombo enorme também era aqui em Santos, aqui, porque eu estou aqui em Campinas, né? Mas era em Santos aqui, que, né, no litoral paulistano, toda a baixada ali para Santos, era um quilombo enorme, importantíssimo. Tá? O pessoal que vai atuar nos Caifases, lá no Segundo Reinado, né, ajudava muito a fugir do Rio de Janeiro, das fazendas de café paulistas, fazendas ali do Vale do Paraíba, né? O escravo fugia, já descia ali para a serra e já se localizava no quilombo. Então esses quilombos, eles são interessante porque eles têm uma certa tolerância por parte da população local, né? E mesmo por parte das autoridades, porque não é simples você destruir um quilombo, né? Lembrando, a força policial como é que era, então você precisava de muitos homens, muitas vezes, que o que aconteceu com Palmares, né, que é aquela quantidade incrível de pessoas, 20 mil pessoas esparramadas, organizadas, com uma liderança, né, foi destruído por Domingos Jorge Velho, mas a duras penas. Tudo bem? A duras penas. E aí o Zumbi foi morto justamente por quê? Por uma traição,
por aquela questão do controle social, por aquela questão de eu vou trair porque daí eu fico melhor. Né? Eu abraço o dominador para bater no dominado e aí eu fico melhor junto ao dominador. Entendeu? Então essa situação é uma situação muito complexa aqui. Agora, não vai dar para fazer isso nessa aula, mas eu quero dizer o seguinte, isso aqui não existe, tá? Isso aqui não existe. Isso daqui você tira da cabeça. Isso daqui não existe. Essa quantidade de tecido, esse tipo de calça, esse tipo de bota, que não dá para ver nesse pedaço da foto, mas na foto inteira tem uma bota. Esse tipo de chapéu, essa barba aqui, estilo lenhador, de quem usa chapinha de barba, isso aqui não existe. Isso daqui é uma invenção do começo do século XX. Escreve aí. O mito do bandeirante, né? A construção do mito do bandeirante. Uma construção que remonta ao começo do século XX, é reforçada na década de 30 no estado de São Paulo, porque nós vamos reforçar isso daqui com a Revolução Constitucionalista, tá? Mas isso daqui é um mito total, absoluto, tudo bem? Que vai ficar para outra aula, porque não dá tempo, já faz 1 hora que nós estamos aqui falando, não sei nem que oração mais. Deixa eu ver, 8h25, gente, está na hora de acabar. Mas